tarde, Dalton. É sempre um prazer tê-lo conosco. Olá, Carlos. Muito boa tarde a você, a todos aqui que estão ao vivo e também para a Isa aqui. Uma boa tarde. Estou aqui à Boa disposição para a tarde. gente avaliar esse 12º pregão consecutivo de queda do Ibovespa. Pois é, Dalton, são 3 quintas-feiras que a gente se encontra, né? Que a gente se vê aqui no closing, 3 quartas-feiras, aliás, que a gente se vê, e 3 quartas-feiras desastrosas para o Ibovespa. A primeira a gente estava em 120 mil pontos, a segunda 118, agora 115 mil pontos, né? Eu tô com medo da próxima quarta-feira, se a tendência continuar. Então, eu queria saber o que você está vendo no gráfico, se a Bolsa, na sua visão, na visão da análise técnica, vai continuar caindo, e também o andamento do dólar, que voltou a beirar os R$ 5, né, perdendo basicamente, o real perdeu toda aquela alta das últimas semanas. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui minha tela com vocês, falando primeiramente de um gráfico diário do Ibovespa, que a tendência nesse momento continua sendo uma tendência de baixa. Ele está perdendo a região de suporte, o que costuma muito acontecer, Carlos, após uma perda de níveis de preço, que a gente fala nesse caso aqui de um suporte, com vários pregões chegando nesse nível de suporte, aumenta-se a chance de ter um processo de recuperação. Só que não tem ainda esse sinal de alta. Então, para ter essa sinalização de alta, a gente precisaria aqui de uma barra, de um pregão fechando mais forte de alta, preferencialmente acima da região aqui em torno de 117.800 pontos, que aí foi essa tentativa aqui de subida, não deu certo. Então essa região, em conjunto com o médio, em conjunto com essa região de fundos anteriores, se tiver um fechamento para cima desse patamar, a gente volta a ter uma expectativa mais positiva para o índice, em busca dos 120 mil pontos. Enquanto isso não tiver, ou seja, não gerar esse sinal de alta, a gente vai continuar olhando mais para baixo. E olhar mais para baixo seriam para os próximos níveis de suporte do índice, pegando até retrações de tudo que o índice chegou a subir, desde quando começou um movimento muito forte aqui de subida, a gente teria aqui uma região mais provável do índice buscar em torno dos 114.100 pontos, e sendo um pouquinho mais pessimista, ele vir aqui buscar uma região de 111.500 pontos. Então, resumindo, a gente tem uma tendência de baixa de curto prazo para o Ibovespa. Para gerar alguma expectativa um pouco mais positiva, precisamos ver o índice fechando acima dos 117.800. Enquanto isso não acontecer, olhamos para a região dos 114.100 e depois 111.500. No dólar, pegar aqui o dólar, nós temos o dólar pelo gráfico diário dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, e dentro dessa tendência de alta, fazendo aqui a devida projeção dessa tendência, primeiro uma projeção clássica, né, de um pivô de alta, uma projeção de análise técnica aqui, usando os números do Fibonacci, lá no 535, ou seja, dólar 5,13. A outra projeção é uma projeção mais modesta, mas mesmo assim apontando para uma região aqui, ó, de buscar uma região de 5,067, 5,068. Então são os pontos mais prováveis aqui da caminhada de subida, de expectativa de subida para o dólar. Então o dólar continua, Carlos, apontando mais para cima, e para mudar essa expectativa positiva, a tendência atual de alta do dólar só vai ser revertida se ele retornar para baixo de 4.860 ou de 4,86. Perfeito. Agora vamos dar uma olhada nas maiores altas, maiores baixas da Bolsa, com a Natura, que perdeu 8,90% hoje, a Pivida 5,78% e Alpargatas 4,99%. O que você está vendo nessas 3 ações, a Pivida, a Natura e Alpargatas? Começando aqui pela Natura, nós tivemos uma queda realmente muito forte, 8,9%, e com essa queda, ela gerou um chamado pivô de baixo, uma reversão da sua tendência para baixo. E essa reversão para baixo, ela aponta, ela cria uma expectativa de queda para caminhar, Carlos, para a região dos R$15,50, ou seja, o caminho mais provável é testar o 15,50 e depois na faixa dos 14,70. Enquanto não tiver nenhum retorno do preço para cima da região em torno de 17,50, enquanto não voltar acima desse nível, o caminho mais provável para a Natura é ir para a região dos 15,50 a 14,70. No caso de Hapvida, HPV3, o contexto dela, que caiu bem hoje, 5,78%, é um pouco diferente. Aqui a gente ainda não teve a mudança de tendência. A tendência de curto prazo continua sendo de alta, e esse movimento de queda atual
vai sendo visto ainda como um patamar, como uma correção. Muda essa tendência se ela retornar para baixo dessa região aqui, ó. Era uma região aqui de indefinição, isso aqui, ó, que ela veio para cima desse patamar, gerou aqui um sinal de alta. Se ela retorna para baixo dessa região, que região é essa? Né? A região em torno, faixa de preço em torno ali dos R$ 4,55, R$ 4,50. Retornou para baixo dessa região, já era tendência de alta, já fica com a tendência mais indefinida, mas apresentando um viés de baixa. Então seria importante para esse ativo, na expectativa de se ter algo realmente, a manutenção da tendência de alta, pensando no curto a médio prazo, dela se manter acima dos 4,45. Vindo para baixo dessa região, quebra essa expectativa, por enquanto, ainda apontando um pouquinho mais para baixo, apontando para poder testar justamente essa região de 4,55 a 4,45. Não tem nenhum sinal de alta na ação. E, por último, Alpa 4. E gerou um grande candle de baixa, voltando, fazendo o que eu acabei de comentar ali na Rap Vida, que ela voltou para baixo de um patamar que seria legal que ela permanecesse acima, para não dar indício de fraqueza da tendência. Então ela reverteu a tendência quando ela voltou aqui para cima, mas essa queda forte para baixo do topo anterior começa a dar um sinal, acender uma luz amarela, um alerta em cima dessa ação. Dá para gerar algum sinal de compra aqui se não cair muito mais e gerar um sinal de alta nessa região. Agora, mais um pregão aqui vindo para baixo, fechando um pouco mais forte para baixo da região em torno de 9,40, reforça a expectativa da gente ver de novo a Alpa 4 voltar para a região aí na faixa de R$ 8,50. Perfeito. Vamos dar uma olhada agora nas ações que mais subiram hoje. IRB, 11,86%, Magalu, 7,22% e a Via, 5,92% de alta. O que você está vendo no gráfico para essas ações? E a RBR3 ela vem dentro de um contexto mais positivo, olhando no prazo maior, gráfico semanal, porque ela recuou aqui, ela já vinha com a sequência de 5 semanas consecutivas de queda, Carlos. E nessa semana, com essa alta de hoje, principalmente, ela vai proporcionando uma sinalização de alta no gráfico semanal, um fundo ascendente, após testar uma região de suporte proporcionado por um topo anterior. Então temos um sinal positivo que aumenta a probabilidade dessa ação vir a fechar o gap de baixa, uma região que começa ali nos 47,30 aqui no gráfico semanal e vai até 49,24 no diário, principalmente a região de 48,34 a 49,24. É o caminho mais provável para essa ação. Então, o viés aqui é de alta. Ela só muda essa expectativa de subida que ela está nesse momento se realmente perder a mínima desse grande candle de alta. Ou seja, depois de um dia que vamos dizer assim, dominado mais pelos compradores, se logo na sequência a gente tiver alguma perda da mínima de hoje, que é de 39,80, aí sim ela quebra essa expectativa positiva, mas por enquanto, e a IBR3 com um cenário mais favorável para operações de compra. A Magazine Luiza, MGLU3, já tem um cenário ainda de tendência de baixa no gráfico diário. É lógico que no pregão anterior ela já tinha gerado um padrão de alta dos candles, que chama de martelo, confirmou no pregão de hoje ao superar essa máxima e principalmente ao fechar acima de alguns níveis de resistência, fundo anterior mais médio, e criou-se uma expectativa de poder ter um processo de recuperação aqui. Ela só muda a tendência de baixa dela, de curto prazo, se superar a máxima deste topo aqui localizado em 3,48. Então essa aqui, boa alta, mas ainda com bons desafios pela frente, risco ainda maior para posições de compra. Qualquer compra que vai ser feita aqui, eu colocarei menos capital, e porque o stop é muito longo e o cenário também ainda não é tão favorável nessa ação. E Via 3... Exatamente. Via 3... O que você está vendo para a Via 3? Via Varejo, deixa eu só carregar aqui, pronto. Via 3 está com o cenário até pior do que da Vale 3. A tendência continua sendo de baixa, mas o pregão de hoje, apesar da boa alta, de 5,92%, não conseguiu voltar para cima de níveis de resistência. Magazine Luiza, se eu tivesse que decidir, eu vou comprar um desses dois ativos, com a alta de hoje, eu optaria por compra de MGLU3. Tá? Então seria o ativo que eu ficaria atento para compra, se conseguir. Para compra, eu optaria por MGLU3. Essa aqui, esse fechamento, por mais que tenha sido em alta, não seria um indício para eu abrir compra nessa ação. Risco ainda muito alto, na minha opinião. Essa ação precisa retornar para cima, primeiramente, de 1,90 para aumentar a chance de subida, e para mudar a tendência dela de baixa, ela teria que retornar para cima de 2,19. Perfeito. Isabela, sua pergunta.
Queria que você desse uma olhada em Sabesp, por favor, né? A gente falou mais cedo sobre a questão da privatização, reunião que está tendo nessa tarde aí sobre a privatização, então queria análise de Sabesp. Eu gosto muito desse ativo, Luísa. Principalmente falando na parte gráfica, né, eu gosto muito desse papel. A gente tem esse papel até nas nossas carteiras aqui, recomendadas. É um ativo que eu gosto bastante. Tem um cenário positivo no gráfico mensal, uma tendência de alta no gráfico mensal. O gráfico semanal dele também é bem interessante, que está fazendo aqui, ou seja, uma tendência, confirmando a sua tendência de alta. No diário também retomou a sua tendência de alta, que tinha anulado a tendência de alta, mas retomou com essa forte barra de hoje. Então é um ativo que eu gosto muito. Do cenário gráfico, já gostava desse ativo, a gente já tem esse ativo na carteira, então continua ainda mais favorável para buscar operações de compra, ou para quem está comprado, já estabeleceu uma chance boa de colocar um stop mais curto aqui, abaixo da mínima do pregão passado, que foi de queda de 2,49%, deixar o stop ali no 59,75 já estaria de bom tamanho. Quem está querendo abrir compra também, esse aqui seria um ponto de stop para uma compra, pensando ali no curto a médio prazo em Sabesp, que eu vejo com bons olhos, tecnicamente falando. Perfeito. E vamos dar uma olhada também, obviamente, nas gigantes da B3, ou seja, do Ibovespa, ou seja, Vale e Petrobras. O que você está achando nas duas? Como está o andamento? A Vale e a Petrobras que está segurando a crise lá na China, a Petrobras que está segurando a crise aqui no Brasil com o governo. Qual a sua visão no gráfico para Vale e Petrobras? Tá, começando, Carlos, pela Petrobras, a tendência dela foi retomada aqui, uma tendência de alta, rompeu aqui uma lateralização que ela tinha. A expectativa desse rompimento, dessa lateralização, é que ela dê continuidade à subida dela, e a projeção de alta está em 33,24. O que aumenta a probabilidade dela caminhar para essa região, ou seja, buscar aí a projeção de alta dessa lateralização? Superação da máxima de hoje, porque ontem ela até abriu bem, fechou em alta, mas com candle ruim. Hoje ela conseguiu fechar acima da zona de resistência dos 31,22. Se ela superar a máxima de hoje, ela confirma essa saída da congestão, e aí sim reforça a chance de buscar uma região primeiramente 33,24, sendo mais otimista, região dos 34,56. Por outro lado, por exemplo, eu estando comprado no swing trade, depois dessa barra aqui, se ela fizer o contrário, se ela voltar para baixo das mínimas anteriores de hoje, de ontem, eu encerraria essa posição comprada, que aumenta a probabilidade de ter algo para baixo em cima dessa ação. Por enquanto, então, tendência de alta de curto prazo, médio prazo e longo prazo, ou seja, diário, semanal e mensal, todos apontando para cima nessa ação, sem sinal de baixo. Primeiro sinal de baixa, oscilação abaixo dos R$ 30,85. Por outro lado, uma no gráfico, Carlos, a gente está olhando para cá, ó. A outra a gente está olhando para cá, que é a Vale 3. Está na direção totalmente oposta. Queda mais importante aqui no papel, já vem numa queda muito relevante. No pregão de hoje, mais um dia de queda, 0,39%, apesar de ser uma quedinha pequena, mas ela vem de uma queda já relevante. Ela está dentro de uma região de suporte do gráfico mensal. E pensando naquela questão, estou pensando em longo prazo. Quais são os momentos que eu boto Vale na minha carteira de longo prazo? Aqui, nessa região de suporte, seria uma região interessante, ou seja, a região mais próxima possível ali dos R$ 59,00 até um patamar de 54, é a faixa de preço mais importante. Dalton, mas eu estou preocupado com o cenário dessa ação, eu queria pensar num prazo, em algum indício de que realmente tenha a chance maior de começar a subir. Aguardaria pelo menos num gráfico semanal algum indício de alta, alguma semana fechando forte em alta, quebrando a sequência de máximas descendentes. E aí, sendo um pouquinho mais conservador para a entrada, aguardaria algum sinal de alta nessa região de suporte no gráfico mensal, que seria o quê? Superar a máxima do mês anterior. Então são algumas opções para quem pensa no longo prazo, quer fazer um aporte sendo um pouco mais conservador ou mais agressivo na região aí dos R$ 59 a R$ 54,00, que é o caminho mais provável desse ativo. Curto prazo, não pensaria em compra, a não ser só focando em venda mais, se ela subir de maneira fraca aqui para a região de 63 a 63,60, eu ficaria interessado muito mais em abrir venda nessa ação, na expectativa de tentar pegar um pedaço aí dessa tendência atual de baixa de curto prazo da Vale 3. Perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer com a Vale, com Petrobras e com todo o mercado. Muito obrigado, Dalton Vieira, analista técnico da DV Invest. Sempre um prazer tê-lo conosco. Espero que na próxima quarta os humores sejam diferentes ou daqui a pouco vão faltar pontos
para Ibovespa cair. Muito obrigado, Dalton. Um grande prazer, Carla, um grande prazer, Isa, um grande abraço a todos que estão aqui ao vivo também na BMC News. Até a próxima, sempre um prazer participar aqui com vocês. Até mais, muito obrigado. E vamos para o gráfico do dia, temos ainda 2 minutinhos, temos mais 2 minutinhos só para comentar com vocês o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Vamos falar das empresas mais rentáveis do planeta Terra. E a primeira é a saudita Saudi Aramco, que em 2022 rendeu 156,4 bilhões de dólares para os seus acionistas. A Apple, por sua vez, teve o lucro de 94,3 bilhões de dólares, a Microsoft 69 bilhões, ExxonMobil 61,7, Alphabet, que é a controladora do Google, 58,6, e depois vem o primeiro banco chinês, que é o ICBC, International China